Opa. Bom, esses dias rolou a entrevista do Dal com a Shu. E então, eu tô com medo de FNAF Secrets of the Mimic. E não é o medo do. Ah, a ambientação tá aterrorizante, os personagens estão realmente dando medo. Também não. Talvez. Não, eu não tô com, assim, esse medo. O meu medo é que FNAF, o jogo do Mimic, se torne o Security Breach 2. Bom, vamos lá, primeiramente, com essa entrevista que a Shu deu, eu fiquei um pouco mais com esperança desse jogo ser o melhor FNAF já feito. Melhor que Into the Pit, aliás, nem que pareça. E olha que é Shu fazendo, hein, olha lá. Enfim, bom, primeiramente eu vou falar alguns pontos e a minha opinião sobre isso tudo. Primeiramente, bom, esse FNAF, ele tem a proposta de ser mais sombrio, né? Assim, não ser muito colorido igual o Security Breach foi, né? Enfim, ele, assim, a Shu, ela quer fazer com que o Secrets of the Mimic seja inspirado em Alien Isolation. Mano, uau, assim, se essa é a inspiração deles, mano, podem esperar o melhor FNAF já feito. É sério, assim, o que é FNAF 1 perto do Segredo do Mímico? Mas enfim, primeiramente, né, não é só uma boa gameplay que também faz o jogo ser bom, né, tem a história, que... Assim, eu acho a história do Mimic até que boa, só que a maneira que ele foi apresentado na franquia foi meio... Podia ser melhor. Porque agora, querendo ou não, você tem que ler os livros pra entender a história. Ela falou exatamente assim: você pode sim zerar o jogo sem entender nada da história. Só que se você quiser se aprofundar mais na história, tu vai ter que ler os livros. Vai ter sim algumas referências aqui e ali, umas referências de lá de cá, mas assim, né? Tem que ler livro pra entender a história, principalmente o livro do Tales from the Pizza-Plex, que é a edição de livro do Secret Breach do universo e tal. Mas uma coisa que me conforta é que os livros, eles só dão uma pequena parte da história do Mimic. Então isso daí já é um ponto positivo, sabe? Eu acho que é positivo, eu não sei. Bom, o meu medo realmente agora é... Mano, e se realmente... E se isso for tudo, sei lá... enganação. E se, ó, estão prometendo demais, botei fé. Joguei o jogo, é pelo Security Breach. E aí? Assim, eu tenho medo que isso aconteça, sabe? Assim, algumas coisas estão apontando que não seja isso. Que é um jogo muito bom. Mas enfim, né? Não tem como saber ainda, hein? Bom, primeiramente, nós temos aqui a Secret do Mimic, 13 de junho. Então é realmente 13 de junho. Terror, ação, e aventura, 3D, lançamento, liberar 4 semanas. Cara, 4 semanas. Nossa! Oh, tamo perto, hein? Enfim. Aí aqui começam as minhas preocupações. Primeiramente, idiomas. Dublagem. Mano, olha isso. Dublagem, cara. Só inglês. Isso é algo que eu venho batendo martelo. Mano, se esse jogo não vier dublado assim... Ok, não vai ser o fim do mundo se esse jogo não vier dublado, mas... Mano, eu só quero ver um jogo de FNAF dublado oficialmente, sério. Gostava muito. Assim, jogo dublado, ele é, assim, muito bom. Dá mais imersão na história, sabe? Mas enfim, talvez o jogo não venha dublado, mas pode ser um jogo muito bom. Que isso é um ponto muito positivo. Mas assim, a dublagem faz diferença no jogo sim, sabe? E já foi revelado, o segredo do Mímico vai ser menor em questão de gigas, né? Armazenamento vai ser menor que o Security Breach. Que isso é um pouco óbvio, né? Porque, assim, o jogo vai se passar numa fábrica e é um armazém, né? Daqui é um armazém, o estoque do Eden Murray. Enfim, bom, aqui ó, as imagens aqui, o Music Man, acho que o Music Man, olha o Jack, cara, meu Deus. Ok. Olha esses bichos, não. Isso aqui dá medo, é sério. Esse animatrônico assim, que parece animal mesmo, sem ser, cadê? Sem ser essas partes de metal assim, daqui dá medo, hein? Eu não sei você, mas daqui pra mim dá medo. Esse animatrônico assim, que é uma fantasia mesmo. Enfim. Bom, aí a gente tá vendo aqui os periféricos, né? Bom, eu não sei quem é, eu acho que é o líder o cabeça do projeto do Mimic. O cabeça que tá por trás
do jogo, né? Bom, ele falou que o mapa inteiro do jogo do Mimic vai ser do tamanho da Roxy Raceway, do Security Breach. Mano, o Roxy Raceway é gigante. Mas assim, comparado com o Security Breach, meu Deus, né? Isso é um ponto bom. É um ponto bom, porque vai ter menos armazenamento e vai dar pra explorar muito mais do mapa. Que isso é muito bom. E outra, vai dar pra gente voltar assim em alguns lugares do mapa e os bichos vão ficar andando pelo mapa. Eu espero que não seja uma IA toda bugada, igual a do Security Breach, mas enfim, aqui ó. Tema retrofuturo. Cara, olha esse tema aqui, cara. Resumindo, o jogo que a gente vai estar jogando, ele vai passar nos anos 70. Vai passar nos anos 70, da primeira equipe que foi lá pegar o Mimic, então, né? Aqui ó. Mano, eu acho que eu tô botando fé demais nesse jogo, sabe? Eu real acho que eu tô botando fé demais nesse jogo. Olha isso, cara. Daqui é gameplay já. Daqui é gameplay, aqui é mira. Daqui é... enfim. Mano. Eu tô com um pouco de medo, né? Se for um fracasso 2, né? Sim, pra mim, ó. Não sei. É o medo que eu tenho aí. Se esse medo vier na realidade, é algo que eu realmente, ó. Tá difícil. Tá muito difícil. Enfim. Bom. Estamos aqui oficialmente no site da PlayStation. Aqui é o site da PlayStation, pra quem não sabe. Então, estamos aqui na PlayStation Store. E aqui nós temos o gigante. Ele. A página do FNAF Secrets of the Mimic. No PlayStation. Bom, vamos lá. Primeiramente, jogo online. Quê? Jogo offline habilitado, né? Jogo offline e tal. Um jogador compatível com o remoto. Versão para PS5, compatível com função vibração do controle e tal, compatível, enfim. Bom, temos aqui, jogo do Mimic e tal. Chill Studios, ó, vai sair às 14 horas, ó. O Playtime saiu às 14 horas, o capítulo 4, não lembro. Mano, se o Playtime saiu às 2 da tarde, o Segredo do Mimico também vai sair às 2 da tarde, né? Enfim. Bom, agora eu venho debater aqui um ponto chamado o preço. Olha isso. Daqui é pré-venda, ok? Daqui é pré-venda. R$214,90. R$214,90. Aí, eu tenho um ponto aqui. Eu tenho uma teoria, né? Porque, pra quem não sabe, jogos na PlayStation são mais caros que na Steam. Não, é muito mais caro. Assim, o Security Breach na PlayStation dá uns 200 e poucos conto. Na Steam tá R$70. Ou seja, tem uma diferença, ó, exorbitante a diferença, mas enfim. Eu espero que o segredo do Mimic seja a mesma coisa. R$200 aqui, R$70 lá, talvez, né? Não, se o jogo do Mimic fosse R$70, incrível. Mas assim, eu acho que realmente o jogo do Mimic pode ter mais de R$100. Porque o tempo de duração do jogo ele está 20 horas. 20 horas pra fazer o 100%. Assim, pra zerar, eu acho que umas 10. Porque teve um cosplayer lá, um youtuber que zerou. Não zerou, ele chegou na metade do jogo e tava com 8 horas. Não na metade, né? Ele não zerou, não chegou a zerar, mas ele tava com 8 horas. Ou seja, se o jogo do Mimic durar muito tempo de jogo, tem muito assim, é um ponto positivo. Mas é um negativo pro preço, né? Porque, mano, se um jogo com muito tempo de jogo, tipo assim, várias horas de gameplay que tem o jogo, obviamente vai ser mais caro. E isso, né? Assim, o Security Breach R$70, tu zera em 4 horas. Ou 5. Por aí. 4 horas ou 5, mais ou menos. Muito The Pit é R$60, 4 horas também. Não, 2 horas. Por aí, não sei. Isso aqui, 10 horas de jogo. 10 horas. O FNAF mais longo, né? O FNAF mais longo, eu acho. Talvez. Será? Será que isso daí é só, sei lá, teoria ou é só mentira da Steel? Será? Mano, eu acho que é... Não, cara. É porque o jogo, ele tá sendo desenvolvido faz 3 anos, sabe? 3 anos que o jogo tá sendo desenvolvido... Nossa, eu não sei mais falar. 3 anos que o jogo do Mimic tá sendo desenvolvido. Ou seja... Mano... Eu acho que é verdade. Que o jogo do Mimic realmente vai ter 10 horas de gameplay pra zerar.
e mais 10 pra poder fazer o 100%, eu acho. Enfim, né? Pré-venda, cara. Mano, 214, cara, ninguém quer pagar. Ninguém quer pagar 214 em um jogo. Muito menos em FNAF, né? Pô. Vamos lá, informações sobre o jogo. Aqui tem algumas coisas e tal. PS5, estúdio terror. Enfim. E outra, um ponto muito bom é que o jogo do Mimic, ele vai ser lançado. Primeiro a versão Flash Mode, que é sem VR. E depois a versão de VR, né? Que isso é um ponto muito positivo, sério. Então, né? Bom, é basicamente isso. Aí outro. Último tópico que eu quero debater. Tá vendo isso aqui? Classificação indicativa. 12 anos. Ô, rapaz, aí tu me quebra, né? A página do jogo do Mimic na Steam, que por enquanto não tem nada de classificação. Não tem uma classificação nem nada, que isso me preocupa um pouco. Porque, né, se na PlayStation tá 12 anos... Mano, sim. Não, eu fui ver com mais calma. No site da PlayStation, o Into the Beast tá pra 12 anos e aqui na Steam tá pra 14. Ou seja, tem uma diferença de idade aí, né? Talvez o jogo do Mimic seja pra 14 mesmo, né? Coisa que é meio, sei lá. Mano, imagina o jogo do Mimic sair. Do Mimic, no caso. O jogo dele sair. Classificação indicativa 16 anos. Uau! Seria muito bom. Seria incrível. Assim, né? O primeiro FNAF com PG-16. Nossa, assim. Mas enfim, eu acho que é meio impossível de acontecer. Assim, impossível não é, mas eu acho que é meio difícil, né? Enfim, bom, mano, mas se eles estão querendo ir pra uma pegada de Alien Isolation, eu acho que é PG-16. Se eles realmente quiserem ir pra uma pegada de Alien Isolation, Resident Evil, PG-16, eu acho, né? É o meu chute. Ou PG-14, né? Que é normal de todos os FNAF e tal. É mais Cotor, PG-14, eu acho. Menos pra alguns, né? Não, pera aí, gente. Eu tô com uma dúvida aqui. Pera aí, já volto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, não. Não, impossível. Não. Não. Não, eu desisto. Não, parei. Eu parei. Não, eu não. Tchau, não. Depois dessa eu vou.